Bem, pessoal, boa noite aí para vocês, bom dia, boa tarde, no seu horário que vocês estarão assistindo esta videoaula, tá? Mas essa videoaula é a respeito já da segunda grande área da toxicologia, que é a toxicologia ambiental, sendo que aqui nós daremos enfoque à parte dos poluentes atmosféricos. Sendo assim, a toxicologia ambiental é a área da toxicologia que estuda a interação, ou seja, a interação das substâncias químicas presentes no meio ambiente, causando algum efeito nocivo. Dessa forma, a toxicologia ambiental ela tem como propósito, como objetivo aqui, verificar as condições de risco, além disso, propor medidas preventivas para, com isso, realizar as monitorizações não somente ambientais como biológicas e, para o fim, haver aqui o que? Haver um controle da emissão das fontes emissoras de poluição. A toxicologia ambiental, ela estuda, além dessa interação, ou seja, além da interação que ocorre com o meio ambiente, ela estuda também os efeitos tóxicos, quando esses efeitos tóxicos são presentes e interagem com espécies biológicas, sendo que a principal espécie biológica aqui é o ser humano. É diferente da ecotoxicologia, que é um ramo já da toxicologia, que nada mais é do que a junção de duas ciências, a ecologia e a toxicologia. Então, a ecotoxicologia, ela é a ciência que estuda o efeito tóxico de determinadas substâncias que podem acometer determinados ecossistemas presentes no meio ambiente. Desta forma, a toxicologia ambiental, principalmente o que se refere à poluição ambiental, esta poluição ambiental que é ocasionada pelo efeito tóxico de determinados tipos de substâncias químicas, elas podem ocorrer não somente no ar, mas podem ocorrer no ar, na água, no sol, podem causar desfiguração de paisagem, erosões de monumentos, até edificações e contaminar alimentos. Sendo assim, as duas principais fontes de contaminação para o meio ambiente aqui são quais? A fonte natural e a fonte antropogênica. Quando nós falamos de fonte de contaminação natural, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de um tipo de contaminação onde não há presença do ser humano. Por exemplo, atividade vulcânica, incêndios florestais ocasionados por alguma alteração na temperatura, mas sem haver a presença do ser humano como agente causador, a maré vermelha, acúmulo de arsênico em animais marinhos. Já quando nós falamos de fonte antropogênica, aí sim nós temos a participação do ser humano, aonde essa participação na via antropogênica pode ser dada de várias maneiras. Por exemplo, doméstica e urbana, a própria questão do esgoto, que não é bem tratado, todo o material, todo o dejeto vai para onde? Se a gente for levar em consideração e ter como exemplo a cidade de Belém, vai para o rio, ou vai para regiões próximas a canais e ficam a esgotos a céu aberto. Nós temos até a questão do lixo, que não há uma coleta ordenada e seletiva para esse lixo. E a própria questão dos veículos automotores, que são o quê? Que são fontes também poluidoras do ar e do meio ambiente. Isso devido ao quê? A uma falta de fiscalização e uma falta de quê? De fontes catalisadoras que possam vir a inibir e diminuir a poluição de gases para o meio ambiente liberado por esses veículos. Além disso, nós temos também a questão industrial, que é uma questão séria. Por quê? Porque muitas das indústrias, empresas, principalmente no campo da siderurgia, não tem não tem um perfil, não tem um enquadramento aqui de precaução e prevenção e também de seletividade. Quando a gente fala de seletividade aqui é devido à configuração no recolhimento do lixo dele dentro. Isso por quê? Porque muito do material que é utilizado é despejado a céu aberto em algumas situações. Tá bom? Um exemplo que eu posso dar para vocês é o que ocorre dentro da universidade, na Federal. Muitos dos laboratórios não têm um escoamento, um esgoto próprio para resíduo.
A maioria do material, seja ele biológico, químico, vai acabando para onde? Para o rio, para o Tucunduba, que está aí do lado da UFPA. Esse é um exemplo. Tá? A própria questão de lixo também não há. Tá? O que hoje nós temos muito ainda é o que? Uma coleta de lixo seletiva por conta de poucas empresas que atuam aqui no estado e que fazem essa coleta de lixo seletivo para dejetos biológicos. Um exemplo é a empresa Cidade Limpa. Tá? A própria questão de queima de combustível, tá? Que algumas siderúrgicas utilizam, tá? E liberam esses gases e vapores a céu aberto. Um outro exemplo também é a questão agropecuária, principalmente para quem vive no sul e sudeste do estado, principalmente naquela região de Paragominas, Marabá e cidades próximas ao município de Marabá. Nós verificamos o quê? Que grande parte da floresta que ficava lá, ela já virou o quê? Virou pasto. E virou também para o quê? Para cultivo de soja. Além disso, o uso de fertilizante e de praguicida de forma desordenada e indiscriminada, tá? Faz com que contamine não somente o solo, tá? E contamine também a água, lençóis freáticos próximos a locais onde vive determinadas populações. Além disso, os próprios poluentes atmosféricos, eles são um problema para o meio ambiente, principalmente para o que nós falamos, para as camadas que envolvem o planeta. Lembrando que a atmosfera é um conjunto de gases que envolve o planeta, sendo que a troposfera é a camada que está mais próxima, tá, da superfície terrestre. Além disso, nós verificamos que nessa atmosfera, tá, nós temos o quê? Uma composição de gases, tá? Nitrogênio, dióxido de carbono, argônio e outros mais. E é nessa troposfera onde a gente verifica também que ocorrem os principais fenômenos, tá? Climáticos e também de contaminação, por conta dessa contaminação do meio ambiente, como por exemplo a chuva ácida, efeito estufa, redução da camada de ozônio, tá bom? Agora, dentro da classificação dos poluentes do ar, nós verificamos que esses poluentes eles podem ser de dois tipos, primários e secundários. Os poluentes que são primários são aqueles que são emitidos diretamente na atmosfera por uma fonte já identificável. Por exemplo, monóxido de carbono, óxido de enxofre. É diferente da fonte secundária, porque na fonte secundária aqui são aqueles produzidos no ar por meio de uma interação, tá, de uma fonte primária com algum constituinte que esteja presente na atmosfera. É o que ocorre na redução da camada de ozônio, na produção do ácido sulfúrico, tá? E, além disso, nós também observamos que a classificação dessas fontes emissoras ela pode ser dada de duas maneiras, de forma estacionária ou de forma móvel. A estacionária é o que? São fontes que estão fixas, por exemplo, indústrias siderúrgicas, tá? Mineradoras, diferente das móveis que podem ser veículos automotores. E dentro desse tudo que eu estou falando para vocês, nós observamos que há presença também do dano tóxico, do efeito tóxico pela ação e emissão desses poluentes, dessas substâncias químicas. E isso se dá de forma aguda, ou seja, a curto prazo, ou crônica, a longo prazo. Sendo que, de forma aguda, nós verificamos que o indivíduo pode ter desde lacrimejamento até uma diminuição na capacidade física. E de forma crônica, nós podemos ter o maior de todos os efeitos, que é um câncer de pulmão, devido à exposição por tempo prolongado a esses poluentes. Sendo assim, nós começamos a listar para vocês alguns poluentes atmosféricos. O primeiro deles é qual? É o composto de enxofre. Sendo que o composto de enxofre, esses compostos de enxofre, eles podem ser emitidos tanto de fontes naturais como antropogênicas. Eles podem ser emitidos desde a liberação, tá, de gases e vapores de uma erupção vulcânica ou, tá, da combustão do carvão.
Só que o problema mais sério aqui é que durante a liberação desses compostos de enxofre, principalmente o dióxido de enxofre, quando ele entra em interação não somente com o ozônio, mas com o oxigênio, eles podem gerar, por meio de catalisadores, através do uso de catalisadores, o ácido sulfúrico, que em condições de temperatura e principalmente de umidade, pode levar à formação da chuva ácida. E essa chuva ácida ela pode o quê? Contaminar o ar e a água. E o homem também é acometido aqui, porque o homem ele pode ter problemas respiratórios, principalmente efeitos como rinite, laringite e faringite. O outro é o material particulado. Dentro do material particulado, nós podemos ter a liberação de partículas tanto sólidas como líquidas, e elas podem vir de fontes estacionárias e fontes móveis, sendo que as fontes estacionárias são as principais. Elas podem vir da indústria, da siderurgia, da própria mineração. As fontes móveis representam somente 30% da liberação desse tipo de poluente. E nós verificamos muito o que? Presença de poeiras, fumos, fumaça, neblina e névoas que contêm um alto teor de material particulado. E o mais grave nisso tudo é que, dependendo do diâmetro da partícula, se forem partículas de diâmetro pequeno, elas podem atuar nas vias superiores e irem até a região tráqueo-bronquiolar e causar problemas respiratórios, sendo que, dependendo da natureza dessa substância, desse material particulado, principalmente composto de enxofre ou de nitrogênio, eles podem causar problemas de asma e bronquite aqui. Agora, no caso do monóxido de carbono, nós temos que saber que esse monóxido de carbono é o principal poluente lançado na atmosfera. É através não somente de vias naturais, como antropogênica, que a gente vê a emanação, a liberação desse monóxido de carbono. E o problema em saúde pública, principalmente no que se refere à saúde do homem, é principalmente a formação de uma molécula chamada de carboxihemoglobina, que é uma interação da hemoglobina com monóxido de carbono. Essa molécula, uma vez formada, ela tem uma alta afinidade ao oxigênio e faz com que ela se ligue rapidamente ao oxigênio, à hemoglobina, perdão. E uma vez ligada essa hemoglobina, ela dificilmente se desgruda. Ela tem uma interação forte aqui, sendo que valores até 5%, tanto em homem quanto em mulher, são valores normais. Só que indivíduos, principalmente indivíduos que fumem, esses valores tendem a aumentar. Como também algumas questões, como já citei para vocês anteriormente em aula, em situações de suicídio, nós já verificamos que o indivíduo pode se expor de forma intencional ao monóxido e ter problemas respiratórios, levando até um quadro de depressão cardiorrespiratória e, consequentemente, a um quadro de anóxia tecidual e, como fim, terá o óbito. Esse é o principal problema para o monóxido de carbono. Depois disso, nós temos os compostos de nitrogênio. Esses compostos de nitrogênio, principalmente o óxido nítrico e o dióxido de nitrogênio, são os dois principais compostos. Eles são produzidos não somente por via antropogênica, mas também por vias móveis, sendo que o óxido de nitrogênio ele pode, através de reações químicas, gerar dois outros compostos, que é o óxido nítrico e os nitratos. E principalmente aqui o dióxido de nitrogênio é o principal poluente que pode causar problemas sérios ao homem a longo prazo. Isso porque ele pode causar não somente um enfisema, como um edema pulmonar. Agora, quando nós falamos de hidrocarbonetos, nós estamos falando daquilo que nós estamos falando de contaminantes primários que podem ser liberados em postos de gasolina, no petróleo, em derivados de petróleo, na própria queima do carvão e da madeira. A gente pode liberar material particulado.
Os próprios veículos automotores, durante a combustão, liberam uma certa quantidade de material particulado. E o maior problema aqui é a natureza química desse material particulado, tá? Por quê? Porque se for um material particulado que seja um hidrocarboneto aromático policílico, como por exemplo o benzeno, ele pode causar um efeito cancerígeno no indivíduo exposto. Agora nós iremos falar para vocês dos fenômenos, tá? De alguns fenômenos que ocorrem devido a essa liberação, tá? De poluentes ao meio ambiente. O primeiro deles é da chuva ácida. No caso da chuva ácida, ela ocorre muito por causa de uma reação de gases, tá? Que estão presentes, tá? Principalmente gases poluentes que estão presentes no meio ambiente, que interagem não somente com a umidade do ar, tá? E leva, tá? A formação do que nós chamamos de ácido sulfúrico e do ácido nítrico. E o problema aqui é que, por ter uma interferência meteorológica, por exemplo, não somente da umidade, mas também de correntes de vento, essa chuva ácida pode se deslocar e acometer outras regiões, tá? Danificando, prejudicando não somente o solo, mas também monumentos. Essa é uma das questões. Além disso, ela pode também atuar no indivíduo, no ser humano, acometendo o trato respiratório. O outro para vocês é o efeito estufa. No que se refere ao efeito estufa, nós estamos falando daqui da liberação, do dióxido de carbono em pequenas quantidades, que juntamente com outros elementos que estão presentes no meio ambiente, tá? Eles fazem com que haja um aumento, ou seja, um aumento, tá? Da temperatura. E, consequentemente, pode causar aqui também o que? Ela pode também causar aqui o que nós chamamos, tá, ok? De consequências atmosféricas, consequências ambientais catastróficas, porque esse efeito estufa faz com que haja não somente esse aumento na concentração do dióxido de carbono, tá? Como também leva, tá, a um derretimento em principais regiões, derretimento polar em regiões dos polos daqui do globo. Além disso, pode também levar a um aumento, tá, no volume de água dos oceanos. E isso se deve, tá, a esta reação que ocorre do dióxido de carbono com outros gases, tá, que fazem com que haja, tá, que prejudicam principalmente o bloqueio aqui, tá, de raios solares para o planeta. E por último, nós temos aqui o que se chama da redução da camada de ozônio. Esta redução da camada de ozônio se deve muito à liberação dos compostos CFC, que são compostos clorofluorocarbono, que são altamente estáveis e eles são compostos que sofrem a ação da radiação ultravioleta e liberam cloro reativo, que esse cloro ele reage com o oxigênio perante a estratosfera, tá? Ele reage direto com o ozônio na estratosfera, que faz com que haja o que? Esse ozônio se torne uma substância altamente tóxica. E esse ozônio, ele consegue o que? Ele consegue lesar o tecido, tá? Acelerando principalmente outros compostos, como deterioração de borrachas, que são utilizadas principalmente aqui para purificar e esterilizar a água. Ele pode atuar aqui também. Como também, não se esqueçam que a camada de ozônio ela serve como uma barreira também para os raios ultravioletas. Tá bom? Então, pessoal, dentro dessa parte de toxicologia ambiental, é isso que eu tinha que conversar com vocês a respeito da toxicologia ambiental e principalmente dos poluentes atmosféricos.
Boa noite para vocês. Boa tarde, bom dia.